Babanata confortou uma menininha aterrorizada no parque sem saber que o pai dela era um CEO milionário. Pai solteiro. O sol começava sua lenta descida sobre a cidade, lançando suaves raios dourados sobre a grama do Parque Maplewood. Lily sentou-se sozinha em um banco envelhecido perto do Lago dos Patos. Um almoço em saco de papel pardo ao lado dela, quase intocado. Um livro de bolso de segunda mão repousava em seu colo, com as páginas amassadas e familiares, mas seus olhos não tinham avançado um parágrafo sequer em 10 minutos. Ela estava cansada, não apenas do longo dia perseguindo crianças pequenas e limpando purê de maçã das paredes, mas do estresse implacável de sua vida. A condição cardíaca de sua avó significava medicação constante e visitas ao hospital. As contas se acumulavam a cada semana. Ser babá freelancer pagava pouco e, embora amasse crianças, o amor não pagava por prescrições. Este momento sentada no parque ao cair da noite era tudo o que ela se permitia. Alguns minutos de silêncio antes de ir para casa cozinhar o jantar, ligar para a farmácia e descobrir qual conta poderia ser paga com atraso. Ela rasgou um canto de seu sanduíche e o jogou para um pombo. Foi então que ela ouviu. Um soluço suave e quebrado, não o choramingo de uma criança irritada ou uma birra. Era um som puro assustado. Ela se levantou alerta e seguiu o som em direção a um aglomerado de arbustos. Lá, sob a sombra larga de um carvalho antigo, ela a viu. Uma menininha não mais de 5 anos encolhida segurando um coelhinho de pelúcia cinza. Seu cabelo estava uma bagunça emaranhada. Suas bochechas estavam manchadas de lágrimas. Seu pequeno corpo tremia, mas seus olhos estavam secos, agora assustados demais para chorar mais. Lily agachou-se a alguns metros de distância, a voz baixa e calma. Olá, querida. Você está perdida. Nenhuma resposta. A menina apertou o coelho com mais força. Lily não insistiu. Ela sabia o suficiente sobre o medo para reconhecer quando as palavras não ajudariam. Sentou-se na grama próxima, não muito perto. De sua bolsa tirou um mini pacote de biscoitos. Sabe, disse ela suavemente. Eu uma vez conheci um gatinho que se perdeu em um grande parque. Ele também estava assustado. Mas alguém o encontrou, deu-lhe biscoitos e disse que não tinha problema em ter medo. Os olhos da menina piscaram em sua direção, apenas um relance, mas o suficiente. Lily abriu os biscoitos e os colocou ao alcance dela. Você gostaria de um? Um momento se passou. Então, lentamente, a menina estendeu a mão e pegou um. Que gatinho muito corajoso! Lily sorriu. Elas se sentaram assim em silêncio. Lily lhe deu uma garrafa de água e lhe mostrou um jogo de respiração. Respirações de leão, grandes inalações, exalações lentas. A menina a imitou. Trêmula no início, depois mais calma. Qual é o nome do seu coelho? Perguntou Lily. Mimi, a menina sussurrou. Bem, Mimi tem muita sorte de ter você. A menina fez um pequeno aceno, depois se aproximou. Sem uma palavra, ela se encolheu ao lado de Lily. Lily gentilmente a abraçou instintivamente. O tremor da menina diminuiu. Ela se agarrou ao casaco de Lily como a uma tábua de salvação. Lily se inclinou sussurrando. Veja, gatinhos perdidos não ficam perdidos para sempre. Então, vieram os passos. Rápidos, desesperados. Lily olhou para cima assim que um homem emergiu do caminho desgrenhado frenético, com o peito ofegante, enquanto seus olhos vasculhavam a clareira. E então, ele as viu. Ele congelou seu olhar fixo na criança nos braços de Lily, sua respiração presa na garganta. Por alguns longos segundos, ele não falou, não se moveu. A menina não se mexeu. Ela se parece com você? Lily perguntou baixinho. O homem assentiu, dando um passo à frente. Susan. O nome dela é Susan. Ela fugiu de mim. Eu me virei por um segundo e... Ele parou, sua voz falhando. Ela estava assustada, Lily disse gentilmente. Ele caiu de joelhos ao lado delas. Ela não deixou ninguém segurá-la assim. Não desde... Ele engoliu em seco. Desde que a mãe dela foi embora. Com isso, Susan se mexeu.
Seus olhos encontraram os dele hesitantes. Então, lentamente, ela estendeu uma mão para ele enquanto ainda se agarrava a Lily. Ele pegou a mão dela, os dedos tremendo. Obrigado, ele sussurrou a voz embargada. Eu nem sei seu nome, mas obrigado. Lily olhou para a menina ainda encolhida em seu colo. No modo como ela se aninhava ao calor confiando. Algo se agitou dentro dela. Algo protetor maternal. Meu nome é Lily, ela disse baixinho. E acho que sua filha é um gatinho incrivelmente corajoso. Meu nome é James, disse o homem ainda ajoelhado ao lado de Lily e da menininha. E esta é Susan, minha filha. Susan não levantou a cabeça. Ela permaneceu encolhida contra Lily, agarrando Mimi, o coelho, e o suéter de Lily, como se ambos fossem tábuas de salvação. A voz de James tremia. Não posso te agradecer o suficiente. Eu nunca estive tão aterrorizado na minha vida. Lily ofereceu um sorriso gentil. Ela estava assustada, disse ela suavemente. Eu só fiz o que qualquer um deveria, mas... James balançou a cabeça. Não, você não fez o que qualquer um faria. Você ficou. Você a viu. Lily não sabia o que dizer a isso, então apenas assentiu e olhou para Susan. O aperto da menininha não havia afrouxado. James se levantou e ofereceu a mão a Lily para ajudá-la a se levantar. Ela a pegou com cautela. Ao se levantar, Susan a soltou, mas permaneceu perto do lado de Lily. Seus olhos piscaram brevemente para o pai, depois para baixo novamente. James percebeu. Ele pigarreou tentando sorrir. Há uma cafeteria na esquina. Posso te comprar algo, só para agradecer. Lily hesitou. Tinha sido um dia longo. Seus sapatos doíam e ela normalmente não saía para tomar café com estranhos. Mas então Susan estendeu a mão e pegou a dela pequena e quente. Por favor, a menininha sussurrou. Lily piscou. Era a primeira vez que Susan falava desde que se encontraram. Ela olhou para James, depois assentiu. Tudo bem, mas só se ela ganhar algo doce. No café, sentaram-se em uma pequena mesa perto da janela. Susan aninhou-se ao lado de Lily, mergulhando silenciosamente pedaços de biscoito em um copo de leite. James sentou-se em frente a elas, os dedos enrolados em seu café, como se isso o ancorasse. Ele não perguntou a Lily sobre seu trabalho, sua origem ou sua idade. Ele só perguntou sobre Susan. Ela falou antes de eu chegar lá. Não muito, disse Lily. Mas ela ouviu. Ela respondeu a histórias. James assentiu lentamente. Ela costumava ser tão falante, mas as coisas mudaram. A mãe dela foi embora há 2 anos. Sem adeus, simplesmente partiu. Lily não falou, mas seu peito doeu. Ela não me chama de pai há quase 1 ano. James acrescentou baixinho. Agora é só James, como se eu fosse alguém de passagem. Lily olhou para Susan, que agora traçava formas na condensação de seu copo. Ela não tem medo de você, Lily disse suavemente. Ela tem medo de amar alguém e perdê-los novamente. James olhou para cima assustado, depois olhou para baixo. Talvez, mas eu não sei mais como alcançá-la. Tudo o que faço parece errado. Você está tentando, disse Lily. Ela vê isso mesmo que ainda não saiba como dizer. Quando era hora de partir, James pagou. Lá fora o céu havia suavizado para tons de violeta. Uma brisa agitou as folhas. Eles ficaram na calçada em silêncio. Nenhum deles parecia pronto para se separar. Então, sem aviso, Susan se virou e abraçou a cintura de Lily. Lily congelou. A menininha pressionou o rosto contra o lado de Lily, seus pequenos dedos apertando firmemente. Você me fez não ter mais medo, Susan sussurrou. Você vai ser minha amiga. Lily se ajoelhou, a voz presa na garganta. Claro que sim! James permaneceu imóvel, as mãos cerradas. Seus lábios se entreabriram, mas ele não disse nada. Ele as observou, sua filha nos braços de outra pessoa, e algo nele mudou. Sua expressão oscilou entre admiração e tristeza, gratidão e descrença. Quando Susan finalmente se afastou, James olhou para Lily como se a visse pela primeira vez. Eu te devo mais do que você imagina, disse ele, a voz rouca. Lily balançou a cabeça. Ela só precisava que alguém a visse. James olhou para Susan. E de alguma forma ela permitiu que você... Lily se virou para ir.
Ela sentiu os olhos de Susan nela durante todo o caminho, e o silêncio de James, ainda pairando no ar, parecia o começo de algo não dito. 3 dias se passaram com nada além de silêncio. Lily tentou não pensar no homem do parque ou na menininha que a abraçara com tamanha confiança desesperada. Ela disse a si mesma que havia sido apenas um momento estranho e tocante, uma pausa na vida de ambos, significativo mas temporário, até que seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo a fez deslizar para atender. "Senhorita Lily", disse uma voz feminina profissional, mas calorosa. "Aqui é Adrienne, assistente do Sr. Jameson. Ele me pediu para contatá-la diretamente." "Sr. Jameson?" Lily repetiu confusa. "Sim, James Jameson, o pai de Susan." A respiração de Lily engasgou. "O Sr. Hayes gostaria de formalmente oferecer-lhe uma posição." Adrienne continuou. "Babá em tempo integral para a senhorita Susan. O salário seria o triplo de sua taxa atual, benefícios incluídos e total flexibilidade em torno da programação de cuidados de sua avó." Lily sentou-se imóvel em sua pequena cozinha, uma mão agarrando a beirada da mesa. Seus pensamentos eram um borrão de descrença. "Isso é sério." "Completamente", ela disse. Palavras exatas. Ela é a primeira pessoa para quem Susan sorriu em 1 ano. Encontre-a. Lily queria dizer não. Parecia muito repentino demais. Mas então ela pensou em sua avó, nas contas que se acumulavam nos medicamentos que elas estavam esticando para durar, no tamanho que sua avó tentava esconder. Então ela disse sim. Na manhã seguinte, Adrienne enviou um carro. No momento em que ele entrou na propriedade particular, Lily soube que não estava entrando em nada comum. O portão sozinho era mais alto do que qualquer prédio de apartamentos em que ela já morara. A propriedade além parecia algo saído de um sonho. Elegante, moderna, vidro e pedra e luz aberta. Um homem de terno preto abriu sua porta. Outro a escoltou até a entrada principal. Lily continuava olhando ao redor como se alguém fosse rir e dizer que era tudo uma pegadinha, mas ninguém o fez. A porta da frente se abriu antes que ela pudesse bater. Susan veio correndo descalça pelos pisos de mármore. Mimi a coelha balançando em uma das mãos, seu rostinho iluminado como o sol rompendo a névoa. Sem hesitar, ela se jogou nos braços de Lily. "Você voltou?" ela exclamou. Lily a pegou atordoada e emocionada. "Claro que sim, gatinho." Atrás delas, James apareceu no topo da escadaria. Ele parecia diferente hoje, ainda vestido simplesmente com uma camisa escura e jeans, mas a luz atrás dele o lançava em um contraste mais nítido. Ele era exatamente o homem que as pessoas descreveriam em artigos de notícias que ela leria mais tarde. Elusivo, poderoso e intimidante, e ainda assim ele olhou para ela como se nada disso importasse. "Oi", ele disse quase desajeitadamente. "Oi", Lily ecoou. Ele a conduziu pela casa não como uma demonstração de riqueza, mas mais como alguém discretamente nervoso, tentando se explicar sem palavras. A casa era linda, sim, mas estranhamente silenciosa, quase perfeita demais, como se ninguém realmente morasse nela. "Ela a administra", disse James com um olhar para Susan, que agora mostrava a Lily seu quarto. Mas sempre pareceu vazia. Lily assentiu, compreendendo mais do que esperava. Quando ficaram sozinhas por um momento, James falou suavemente. "Eu sei que tudo isso é avassalador." "Essa é uma palavra para isso", Lily disse meio sorrindo. James riu. Depois ficou sério novamente. "Eu nunca quis que Susan fosse cuidada por minha causa. Por causa do que eu possuo ou represento. Contratei algumas das melhores pessoas desta cidade, mas nenhuma delas a fez rir." Ele fez uma pausa. "Você fez isso naquele dia no parque." Ela riu. Ela correu. Ela segurou a mão de alguém. Lily baixou os olhos, sem saber como receber um elogio tão íntimo. "Eu não estou te contratando porque acho que você é perfeita", disse ele gentilmente. "Estou pedindo ajuda à primeira pessoa que a viu. Não as manchetes, não meu nome, apenas ela." Lily levantou os olhos e encontrou os dele. Pela primeira vez ela viu algo vulnerável ali. Não o CEO, não o milionário, apenas um pai pedindo a alguém para ajudá-lo a alcançar sua filha. Ela assentiu.
Então vamos ajudá-la a se sentir segura novamente. Os dias começaram a se assentar em um ritmo como uma melodia tranquila, construindo-se no fundo de uma vida que antes fora muito silenciosa. Lily chegava todas as manhãs ao som de Susan arrastando-se pelo corredor em suas pantufas de coelho Mimi, a coelha aninhada sob um braço. A menininha nunca corria ou gritava nem mesmo quando estava feliz. Sua alegria vinha em sorrisos silenciosos na maneira como ela deslizava a mão na de Lily sem perguntar ou na maneira como esperava no topo da escada quando sabia que Lily estava perto. Ela mal falava com a equipe nem mesmo com James. Apenas com Lily. Lily não insistia. Ela não perguntava a Susan por que ela não chamava o pai de papai ou por que ela se encolhia quando as portas fechavam muito alto. Em vez disso, ela apenas abria espaço. Ela ouvia. Sentava-se ao lado dela durante o tempo de colorir. Deixava Susan ler histórias para Mimi em voz alta mesmo quando as palavras não combinavam exatamente com a página. Lentamente, gentilmente, Susan começou a se suavizar, mas apenas com ela. James mantinha distância. Ele era sempre educado, sempre grato, mas havia uma hesitação em seus olhos como um homem com medo de quebrar algo muito frágil. Às vezes Lily o encontrava parado do lado de fora da porta de Susan enquanto elas brincavam, ouvindo em silêncio, mas nunca entrando. Uma noite, enquanto Lily se preparava para sair, ela encontrou James na cozinha, segurando uma caneca de chá frio. "Ela não fala comigo", ele disse quase silenciosamente. Lily parou encostada na moldura da porta. James deu um sorriso cansado. "Ela fala com você, mas comigo. É como se eu fosse um estranho. Ela é muito educada para gritar comigo." "Ela não está com raiva", Lily disse suavemente. "Ela está assustada. Ela tem carregado mais do que a maioria dos adultos que conheço." Ele olhou para sua caneca. "Ela me disse ontem", Lily acrescentou, "que você não gosta de abraços." James olhou para cima abruptamente. "O quê? Isso não é verdade." "Eu sei", Lily disse. "Mas ela pensa que sim. Em algum momento ela teve a ideia de que demonstrar afeto poderia te incomodar." James desviou o olhar, sua expressão se dobrando em algo pesado. "Ela uma vez ouviu a mãe dela", ele murmurou. "Disse que eu só sabia gerenciar uma empresa, não uma família." O peito de Lily doeu. Ela acreditou nisso. O silêncio entre eles se estendeu. "Ela ainda precisa de você", Lily disse baixinho. "Ela só não tem certeza de como te alcançar. Talvez você pudesse começar com algo pequeno, como ler para ela na hora de dormir." James piscou. "Ela não vai querer isso." "Ela pode querer", disse Lily, "mesmo que não diga." Naquela noite, James ficou desajeitadamente na porta do quarto de Susan com um livro na mão. Lily ficou do lado de fora ouvindo. Susan não protestou, mas também não o encarou. Ela deitou de lado Mimi nos braços, olhos arregalados e imóveis. James leu mesmo assim, tropeçando no início, depois encontrando seu ritmo. Na noite seguinte, ela se virou ligeiramente para ele. Na terceira noite, ela não se encolheu quando ele sentou na beirada da cama. E na segunda semana, Susan se inclinou gentilmente em seu ombro e adormeceu ali, sua pequena mão repousando sobre a dele. Quando Lily passou e os viu assim, James imóvel, mal respirando, como se temesse que se mover acabaria com o momento, ela fechou a porta silenciosamente e os deixou lá. Mais tarde naquela noite, Lily encontrou um pequeno pedaço de papel amassado na mesa de arte no quarto de brincar de Susan. Era um desenho feito com linhas coloridas e instáveis. Uma figura alta com cabelo castanho de mãos dadas com uma menininha e acima escrito em letras vacilantes as palavras "Eu amo meu pai acima de tudo." Lily não hesitou. Ela o deixou na mesa de James, bem no centro, onde ele o veria primeiro. Ela não deixou um bilhete. Ela não disse uma palavra. Mas horas depois, muito depois de todos terem ido para a cama, James sentou-se sozinho em seu escritório. A única luz vinha do papel em suas mãos e do pálido brilho azul da cidade fora da janela. Ele segurou o desenho como se fosse vidro. Seus dedos tremiam. E então, silenciosamente, sem aviso, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele não as enxugou.
Ele apenas sentou ali no silêncio da noite, lamentando tudo em que havia falhado e começando talvez pela primeira vez a acreditar que ainda poderia ter uma segunda chance. Começou com uma caminhada uma tarde tranquila. Lily levara Susan à pequena cafeteria-livraria no centro da cidade, aquela com as janelas pintadas e marshmallows grátis para crianças. Susan rira. Rira de verdade enquanto voltavam pelo parque. Mimi aninhada sob um braço, um pequeno bigode de chocolate sob o nariz. Lily não pensou nisso até a manhã seguinte. Acordou com o telefone vibrando sem parar, chamadas perdidas, dezenas de mensagens, um texto de Adrienne, curto e urgente. Não vá online. Mas Lily já o fizera. Espalhadas por sites de fofoca e manchetes de clickbait estavam fotos tiradas à distância. Granuladas, mas claras o suficiente. Lily segurando a mão de Susan. Lily agachada para amarrar o cadarço dela. Lily rindo enquanto Susan apontava para algo fora da tela e a manchete abaixo delas. O Sr. Babá, o bilionário da tecnologia James Jameson, está namorando sua babá loira. O artigo era brutal em sua implicação. Pintava Lily como uma caçadora de fortunas, uma sedutora, alguém usando a criança para se aproximar do dinheiro. Os comentários eram piores. Clássica jogada. Aproxime-se da criança primeiro. Não dá para culpá-la. Ele é gostoso e rico. Pobre menininha, ela é só um peão. Lily sentiu-se fisicamente mal. Suas mãos tremiam enquanto ela rolava a tela. Sua garganta apertou. Tudo o que ela conseguia pensar era em Susan doce e suave. Susan e como esse circo a confundiria e a machucaria. Como James também seria arrastado por isso. Sua empresa, sua imagem, sua filha. Ao meio-dia, Lily já havia arrumado sua mala. Quando James chegou em casa mais cedo naquela tarde, ela o encontrou na porta com sua carta de demissão. Não posso ficar, ela disse rapidamente antes que ele pudesse falar. Isso vai machucá-la e a você. Já está machucando. Lily, espere. Não. Sua voz falhou. Eu me importo demais com ela para ser a razão pela qual ela se assuste novamente. Sinto muito. Susan veio correndo confusa, ouvindo vozes alteradas. Ela parou quando viu Lily segurando sua mala. Você está indo embora? Perguntou a voz tremendo. Lily caiu de joelhos. Só por um tempinho, querida. O rosto de Susan entristeceu. Mas eu ia te mostrar meu desenho. Eu nos fiz no jardim. Lily engasgou as lágrimas e a abraçou forte. Você o guarda para mim, ok. Naquela noite, Susan se recusou a comer. Ela se encolheu na cama com Mimi e chorou nas orelhas do coelho de pelúcia, sussurrando o nome de Lily como uma oração. James ficou do lado de fora da porta dela impotente. A imprensa não cedeu. Repórteres acamparam em frente à casa. Fotógrafos tentaram subornar a equipe por informações internas. A especulação online saiu do controle. No dia seguinte, James cancelou todas as suas reuniões. Ele se postou no pódio de uma coletiva de imprensa apressadamente organizada, câmeras piscando, repórteres gritando uns sobre os outros. Ele levantou a mão e o silêncio se seguiu. Meu nome é James Jameson. Nunca respondi a fofocas antes porque geralmente é apenas barulho, mas isso é diferente. Ele fez uma pausa. Lily não é minha namorada. Ela não é alguém procurando dinheiro ou fama. Ela é a mulher que salvou minha filha em um parque quando ela estava assustada demais para falar. Sua voz vacilou ligeiramente. Ela é a única pessoa que Susan permite que a coloque na cama à noite. Ela é a primeira pessoa em quem minha filha confiou em anos. Flashes de câmeras iluminaram a sala como relâmpagos, mas James não piscou. Ela não é apenas uma babá, ele disse lentamente. Ela é a razão pela qual me lembrei de como ser pai, e ela lembrou a uma menininha como se sentir segura novamente. A sala estava em silêncio. James olhou diretamente para as câmeras. Então, antes que qualquer um escreva mais uma palavra, quero que saibam que ela é da família e eu a protegerei como tal. Em casa, na penumbra tranquila do quarto de hóspedes onde Lily costumava dormir, Susan estava encolhida sob o cobertor assistindo ao pai falar na TV. Quando ele disse, ela é da família, Susan sussurrou para ninguém, eu sabia. Lily voltou 2 dias depois da coletiva de imprensa.
Sem grandes gestos, sem retornos dramáticos, apenas o clique suave da porta da frente, o som de Mimi, a coelha batendo suavemente, enquanto Susan largava o brinquedo e corria para os braços de Lily. Daquele momento em diante, tudo mudou. Ela não era mais apenas a babá. James não lhe atribuía tarefas. Ela se movia pela casa com a desenvoltura de alguém que pertencia, não porque ocupasse espaço, mas porque sua presença preenchia os que sempre estiveram vazios. No café da manhã, Susan esperava Lily para servir o suco. À noite, ela só dormia se Lily a colocasse na cama. James começou a enviar fotos para Lily durante seu dia de trabalho. Susan fazendo quebra-cabeças, desenhando retratos da casa com giz de cera, perguntando quando Lily voltaria. Ainda assim, apesar da proximidade, não dita nada era verbalizado. Eles permaneciam cuidadosos, respeitosos, presos por uma linha invisível que nenhum ousava cruzar mesmo, enquanto o silêncio entre eles se tornava mais pesado a cada olhar compartilhado. Então veio a noite em que Susan ficou doente. Começou com uma pequena tosse no jantar, mas à meia-noite sua temperatura havia disparado. Lily tentou não entrar em pânico. Ela já tinha visto crianças doentes antes, mas Susan não era como as outras crianças. Ela não reclamava. Ela apenas ficava mais e mais quieta, seu pequeno corpo encolhido na cama, suas bochechas em brasa. James estava fora da cidade, fechando um negócio na costa oeste. Seu voo de volta não seria até a manhã seguinte. Lily sentou-se ao lado da cama de Susan, passando uma esponja na testa dela, sussurrando histórias, cantarolando canções de ninar. Em algum momento da noite, ela subiu na cama ao lado dela, cuidou para não balançar os cobertores e segurou a menininha contra o peito. Susan se mexeu apenas uma vez, sua pequena mão estendendo-se no escuro e enrolando-se nos dedos de Lily. Quando James chegou em casa às 3h, exausto e tenso de preocupação, ele nem parou para tirar o casaco, foi direto para o quarto de Susan. A luz do corredor se derramou suavemente e ele parou. Lá estavam ela, sua filha, e a mulher que havia transformado a casa deles em algo que parecia um lar. Lily adormecida, a cabeça repousando logo ao lado da de Susan, um braço protetoramente ao redor da criança. A mão de Susan segurando as duas delas como um elo frágil, como se ela fosse a única a mantê-los juntos. James não se moveu. Ele não falou. Ele simplesmente ficou ali, o peito subindo e descendo com algo que ele não havia se permitido sentir em anos. Gratidão, uma dor, um amor avassalador. Ele saiu do quarto tão silenciosamente quanto entrara. No andar de baixo, no suave foco de luz perto da janela da sala de estar, ele sentou-se com um dos livros favoritos de Lily, um livro de bolso gasto que ela sempre carregava em sua bolsa. Tinha manchas de tinta nos cantos de quando Susan o havia decorado. Lily nunca pareceu se importar. Ele o abriu na contracapa e começou a escrever. Não uma mensagem de texto, não um e-mail. Uma carta, algo real, algo que ela pudesse segurar. Lily, se você está lendo isso, então eu provavelmente não tive coragem de dizer em voz alta. Então aqui está em tinta na minha caligrafia desajeitada. Você nunca foi apenas uma cuidadora. Você é a força tranquila que esta casa não sabia que precisava. A voz gentil que alcançou minha filha quando eu não pude. Aquela que a ensinou a sorrir novamente, a confiar novamente, a amar novamente. Você me devolveu Susan, mas mais do que isso, você me devolveu a mim mesmo. Eu não sei quando isso aconteceu. Talvez tenha sido a primeira vez que a vi limpar chocolate do nariz dela, ou quando a peguei dançando na cozinha com ela como se o mundo não estivesse olhando. Talvez tenha sido esta noite vendo você segurá-la como se fosse sua própria filha. Mas eu sei disso. Se você ainda não percebeu, Lily, você tem segurado ambos os nossos corações por muito tempo. James. Ele deslizou a carta para dentro do livro, colocou-o gentilmente na poltrona do quarto dela e subiu as escadas. Naquela noite, Lily se mexeu apenas uma vez. Ela sentiu algo no ar, algo terno, não dito, mas não acordou. Ainda não, mas em breve. James não pediu em casamento com diamantes ou ostentação.
Não havia um telhado iluminado por velas, nenhuma orquestra tocando ao fundo, nenhuma multidão esperando para aplaudir. Em vez disso, ele apareceu em uma pequena casa envelhecida na beira da cidade, segurando um buquê de margaridas e uma lata de biscoitos amanteigados. Lily abriu a porta e congelou. Ele não disse nada a princípio, apenas ofereceu um sorriso tímido. Então, vendo a surpresa dela, ele levantou a lata ligeiramente. "Estes são para sua avó", ele disse. Ela mencionou uma vez que eles a lembravam da Inglaterra. Lily piscou sem saber se ria ou chorava. Sua avó estava sentada à mesa da cozinha tricotando um cobertor de bebê para nenhum bebê em particular. Quando James entrou, ele tirou o casaco e a cumprimentou como se eles se conhecessem há anos. E então ele perguntou, "Não para Lily?" "Posso ter sua bênção", James disse suavemente, "para cuidar de sua neta pelo resto da vida dela." Houve silêncio. O quarto prendeu a respiração. A avó de Lily levantou os olhos nublados pela idade, mas ainda aguçados pela sabedoria. "Você a amará gentilmente?" ela perguntou. "Com tudo o que tenho", James respondeu. Ela assentiu uma vez. "Então, sim, você pode." Lágrimas brotaram nos olhos de Lily. Ela se virou, mas James segurou sua mão e a manteve sem uma palavra. O noivado não foi grandioso. Foi certo, eles escolheram realizar a cerimônia no parque, o lugar onde tudo começou. Um canto tranquilo sob uma árvore que lançava sombras douradas no sol da tarde. Não havia smokings nem palco, apenas uma toalha de piquenique branca, uma cesta de comida e pessoas que importavam. Lily usava um vestido simples de marfim. Seu cabelo dourado na luz estava trançado frouxamente, uma margarida enfiada atrás de uma orelha. James usava uma camisa de linho e sem gravata. Ele parecia mais um homem do que um milionário. E Susan, ela era a estrela. Vestida com um minúsculo vestido branco com mangas de renda e sapatos brilhantes, ela segurava um pequeno buquê de flores silvestres. Seus cachos balançavam enquanto ela marchava em direção a Lily com determinação e alegria. Ela agarrou a mão de Lily e a puxou para James, que esperava com olhos nervosos e um coração escancarado. E então, alto o suficiente para cada pássaro e esquilo no parque, ouvirem ela gritou, "Eu trouxe a mamãe para o papai, eu a trouxe para casa." Risadas irromperam. Lily cobriu o rosto com uma mão sorrindo através das lágrimas. James se ajoelhou não com um anel, mas com as duas mãos estendidas para as dela. "Sem diamantes", ele sussurrou. "Apenas esta vida com você." Ela assentiu. "Sim, 1000 vezes. Sim." Um ano depois, o horizonte da cidade ainda se erguia alto acima do parque onde tudo começou. Mas tudo havia mudado. Lily agora vestia um tipo diferente de confiança. Não mais a jovem cansada, roubando alguns minutos de silêncio em um banco gasto com um livro velho. Ela andava com propósito e calor. Seu nome agora impresso na porta de um pequeno mas poderoso escritório na borda do centro da cidade, a Fundação Momento Parque, ajudando crianças a se curarem um coração de cada vez. Ela era agora a diretora escolhida a dedo por James para liderar a organização sem fins lucrativos que eles haviam co-criado. Inspirada por Susan e pelo momento que mudara as vidas dos três, a missão era simples: fornecer apoio emocional, espaços seguros e meios criativos para crianças que passavam por traumas, perdas ou silêncios. A fundação fazia parcerias com escolas e centros comunitários. Eles construíram cantos de brincadeira em hospitais. Treinavam cuidadores, ofereciam terapia de arte gratuita, oficinas de contação de histórias e orientação gentil. E em cada pacote de boas-vindas dado a uma nova criança, havia um coelhinho de pelúcia chamado Mimi. Lily fez questão disso. Susan, agora com 6 anos e cheia de vivacidade, tornou-se o mascote não oficial da fundação. Ela corria pelos corredores depois da escola, deixando trilhas de glitter e desenhos grudados na mesa de todos. Ela ria facilmente agora, abraçava livremente. Ela chamava James de papai todas as manhãs. E todas as noites ela chamava Lily de mamãe.
A distância que antes se erguia como um muro entre pai e filha havia desaparecido. Não com força, mas com paciência, ternura e tempo. Em casa, James ainda era o CEO de um grande império da tecnologia. Mas por trás da superfície de ternos e reuniões, ele permanecia com os pés no chão, presente e mudado. Ele não era mais o homem com medo do toque ou do silêncio ou das coisas suaves. Ele se ajoelhava ao lado da cama da filha todas as noites e lhe lia histórias. Ele preparava chá para Lily quando ela trabalhava até tarde. Ele construiu um jardim com Susan nos fins de semana, onde plantaram miosotes, margaridas e girassóis. E às vezes, logo após o anoitecer, os três voltavam àquele banco no parque, o banco deles. Em uma manhã fresca de outono, James sentou-se para uma rara entrevista com uma conhecida revista de negócios. O jornalista lhe fez uma pergunta padrão. Qual foi a decisão mais crucial que você tomou em sua carreira? James sorriu. Ele olhou pela janela onde Lily e Susan riam de um sorvete derramado, e então ele respondeu sem hesitação. Tomei decisões de bilhões de dólares, disse ele, mas nenhuma delas se compara ao dia em que parei naquele parque e vi uma jovem mulher segurando minha filha como se ela já fizesse parte de nossa família. Ele fez uma pausa. Ela era apenas uma babá sentada em um banco comendo um sanduíche, mas aquele momento me devolveu as duas coisas que pensei ter perdido para sempre: confiança e amor. Se esta história tocou seu coração mesmo que um pouco, se ela te lembrou que o amor nem sempre chega em grandes gestos, mas às vezes no ato silencioso de sentar ao lado de uma criança assustada em um banco de parque, então, por favor, reserve um momento para apoiar nosso canal. Inscreva-se para mais histórias emocionantes que curam, inspiram e nos lembram da bondade que ainda existe neste mundo. E não se esqueça de clicar no botão Gostei para nos dizer que essas histórias importam. Aqui, em Histórias Emocionantes, acreditamos que um momento, um ato de bondade, pode mudar uma vida para sempre. Obrigado por assistir e lembre-se, os menores gestos muitas vezes deixam as maiores marcas na alma.